Estamos. Tá, né? Perfeito. Então, a cultura do cancelamento, ela tem raízes aqui no Brasil relacionadas fortemente à popularização de algumas redes sociais que, acreditem, lá fora não são tão famosas, tá? O Twitter, embora não pareça tão famoso para alguns, o Twitter é muito famoso aqui no Brasil, tá? Eu acredito que seja a maior comunidade voltada para o Twitter em relação a usuários para pessoas no país, tá? Por porcentagem mesmo. E a popularização de redes como o Twitter, que em outros países não são tão famosas, a questão do Instagram e a possibilidade de criar outras redes, outras contas não vinculadas à sua conta, mas principalmente no Brasil se deve a um costume de massificar os comportamentos. Acho que esse é o maior fator que fala sobre como no Brasil a cultura do cancelamento é mais intensa. Além de sermos uma população que costumeiramente tem pouca educação sobre os fatores, né, sobre os fatos, ela também costuma massificar os movimentos. Então vamos lá, vamos entender como assim. Primeiro vamos definir cultura do cancelamento, né? O que seria esse movimento, né, Bianca? O cancelamento, tá? Ele surge a partir do momento que você gasta o seu dinheiro com algum produto cultural, tá bom? Então, quando eu falo de cultura do cancelamento, eu falo de um fenômeno que está relacionado principalmente, de início, a um grupo ou a uma posição de influência, tá? Então, eu não posso cancelar alguém que não é famoso. Essa pessoa precisa ter uma influência. Através da influência daquela pessoa, eu me sinto no direito de comprar ou não o produto cultural que ela vende, em vista de que ela tem influência, de acordo com os direitos e deveres que ela defende frente à sociedade. Por exemplo, vamos imaginar a Rihanna, tá? A Rihanna é muito famosa aqui no Brasil, a Beyoncé, né? Vamos Beyoncé é mais famosa. A Beyoncé é muito famosa aqui no Brasil, e a Beyoncé vai ter coisas particulares da vida dela, preceitos, conceitos que ela acredita e que ela não acredita. E aí a Beyoncé, ela escolhe falar que ela é contra pessoas que usam rosa. Ela não gosta de pessoas que usam rosa, ela vai contra isso. E até a partir do momento que ela é uma influência, ela é uma pessoa de posição, eu consigo me colocar e dizer, eu não vou consumir o produto desta pessoa, eu não vou colocar esta pessoa em evidência, pois ela não me representa. Não é sobre atacar, não é sobre xingar, não é sobre ir lá e, nossa, eu te odeio, ou até falar sobre o assunto. A cultura do cancelamento, de fato, se trata sobre você não colocar aquela pessoa em evidência mais. Pra você, aquela pessoa não te representa, ela não é influência na sua vida e você vai excluir aquela pessoa da sua vida, nesse aspecto. Não é uma pessoa que você tem que ter um contato social direto, pelo contrário, tem que ser uma pessoa que justamente você não tenha esse contato social, pois é uma pessoa que está relacionada à fama, mas você escolhe onde você vai gastar o seu dinheiro, os produtos culturais que você vai defender, e você escolhe simplesmente não defender mais aquele produto. Isto é cancelar, não é a cultura do cancelamento, tá? O cancelamento, quando surgiu, ele tinha esse objetivo, beleza? O que está surgindo hoje em dia é um pouco mais massivo do que este comportamento, tá? Quando a gente está falando sobre o que está acontecendo atualmente, a gente fala sobre cyberbullying, tá? A gente chega ao ponto do cyberbullying, que vocês já conhecem, esse ato de perseguir mentalmente um indivíduo. É uma perseguição, não mais um stalking, mas é uma perseguição mental, né? Com coerção, ou seja, com castigos, com xingamentos, com algo que oprima aquela pessoa. E também chega a ponto do que está voltado hoje ao que a galera costuma fazer, que é massacrar aquele indivíduo, que é ofendê-lo. Isso aí é outra coisa, isso aí é linchamento virtual. Então, são conceitos que se confundem, tá? É importante a gente ter isso em mente. O cancelamento é diferente da cultura do cancelamento, que é diferente do cyberbullying, tá? Que é diferente do linchamento virtual. E isso a gente precisa ter em mente, beleza? Cancelamento é isso que a gente acabou de falar, esse ato de eu escolho, eu opto por não mais acompanhar o produto cultural daquele indivíduo, pois não me representa. Isso é uma coisa. Quando a gente avalia o ato de você
conversar com outras pessoas sobre o que aquela pessoa faz, veja, não necessariamente falar, olha, para de seguir aquela pessoa, para de falar, não. É quando você comenta, eu não concordo muito com os posicionamentos de tal pessoa. Isso é algo defendível, entendível, é parte do seu comportamento. Você não quer, você acredita que aquela pessoa tem aquele posicionamento e você compartilha com alguém e você fala, poxa, eu não ouço mais o que ela fala. Isso é uma cultura do cancelamento, é um fenômeno, né, que parte de um indivíduo para outro. Mas, veja, não é pra você chegar e falar, tu ouve essa pessoa? Não ouve não, porque não é assim. Olha, eu vi que aquela pessoa defende tal coisa e hoje eu não ouço ela. Mas não é dar ibope pra ela. Veja, em todo marketing, mesmo que negativo, é marketing. Então, se eu chego pra um monte de pessoa e falo mal de alguém, eu tô dando marketing pra aquela pessoa, tá? Então, isso não é... Isso que as pessoas fazem é muito próximo ao linchamento virtual. O cyberbullying é essa atividade de você ir lá e tentar importunar a pessoa através de humilhações e etc. E o linchamento virtual é o que o povo chama de cultura do cancelamento, mas não é. Você chegar, se juntar com outra pessoa e falar, não, vamos atacar, vamos xingar, vamos criticar. Seria o cyberbullying massivo. Veja, são escalas: cancelamento, cultura do cancelamento, cyberbullying, linchamento virtual. Sendo que a cyberbullying e o linchamento virtual são crimes, né? Crimes de internet, mas são crimes. Então, primeira coisa que você precisa ter em mente, a cultura do cancelamento é um pouco diferente do que muitas vezes já foi definido na história, tá bom? E aí, depois de a gente definir, né, o tema, JL perguntou, o cancelamento. Pode perguntar. Ô, professora, Oi. o cancelamento, ele envolveria uma segregação de algum valor social? Super. Normalmente ele é motivado por valores sociais, né? Mas é interessante avaliar porque o cancelamento ele é um movimento individual. Acho que essa é a grande diferença para a gente entender de como a população entende como é o cancelamento de fato. Esse ato de cancelar, ele é meu. Tá? Poxa, eu sou contra as cotas. Tal pessoa é a favor das cotas. Eu não me sinto mais identificada com essa pessoa, pois é uma pessoa famosa, pois é uma pessoa... Um exemplo, tá, gente? Eu sou a favor das cotas. Eu só usando um exemplo. Tá bem aleatório, mas é um exemplo. Então, eu sou a favor das cotas. Eu acho que o que essa pessoa defende não bate com o que eu defendo. Simplesmente eu não vou mais consumir o produto cultural dela. Eu não quero mais ouvir, eu não quero mais, sabe? E aí, é muito distinto porque ele é um movimento individual. Pode até existir uma cultura do cancelamento, que é quando várias pessoas motivadas pelo mesmo caso, elas vão se voltar contra o indivíduo. E isso seria uma cultura do cancelamento. Mas é algo que é para ser individual e massivamente essas pessoas tendo essa compreensão se voltam juntas contra um indivíduo. Entendeu? Beleza. Sim. Vamos lá. Então, falando agora sobre a aula de hoje, né? A gente vai ter os textos motivadores, o menu de aula de hoje. Como eu já tinha falado, quando a gente traz o tema debate sobre a cultura do cancelamento, a gente está abrindo para o que é cultura do cancelamento e o que não é cultura do cancelamento. Então, sintam-se muito à vontade nesse tema de redação a debater o que vocês acreditam que é cultura do cancelamento e o que vocês acreditam que não é cultura do cancelamento, tá bom? Vamos aos textos motivadores. O primeiro texto motivador é um texto motivador explicativo, tá? A fonte, eu não coloquei aqui no slide, mas tá aqui na folha de vocês. A fonte foi a BBC brasileira. E vamos para a leitura. O que é cultura do cancelamento? O movimento hoje conhecido como cultura do cancelamento começou há alguns anos como uma forma de chamar a atenção para a justiça social e preservação ambiental. Vejam que interessante. Seria uma maneira de amplificar a voz de grupos oprimidos e forçar ações políticas de marcas ou figuras públicas. Funciona assim. Um usuário de mídias sociais, como Twitter e Facebook, presencia um ato que considera errado, registra em vídeo ou foto e posta em sua conta com o cuidado de marcar a empresa empregadora do denunciado e autoridades públicas ou outros influenciadores digitais que possam amplificar o alcance da mensagem. Então vejam que a gente não vai lá na conta do indivíduo xingar o indivíduo, a gente vai tentar demonstrar que aquele fato não nos representa e chamamos a atenção para a importância de rede social e a democratização da rede social. Vamos seguir. É comum que, em questão de horas, o post tenha sido replicado milhares de vezes. A cascata de menções a uma empresa costuma precipitar atitudes sumárias para estancar o desgaste da imagem,
sem que a pessoa sob ataque possa necessariamente se defender amplamente. O cancelamento é diferente da trollagem típica de internet, eventualmente com insultos coordenados, tá? Em disputas de opinião entre usuários das redes, ou seja, o linchamento virtual. O cancelamento é um ataque à reputação que ameaça o emprego e os meios de subsistência atuais e futuros do cancelado. Estão vendo, né? Então, vou destacar aqui pra gente continuar. É extremamente frequente nos Estados Unidos. Ela hoje abate personalidades, mas também anônimos. Você pode ser cancelado por algo que você disse em meio a uma multidão de completos estranhos, se um deles tiver feito um vídeo, ou por uma piada que soou mal nas mídias sociais, ou por algo que você disse ou fez há muito tempo atrás e sobre o qual há um registro na internet. E você não precisa ser proeminente, famoso ou político para ser publicamente envergonhado e permanentemente marcado. Tudo que precisa existir, tudo que precisa fazer é ter um dia particularmente ruim, e as consequências podem durar enquanto o Google existir, definiu o colunista do The New York Times, Ross Doff, em uma coluna sobre o cancelamento há alguns dias. O fenômeno acontece também no Brasil, mais frequentemente tem como alvo famosos. Olha, essa é a diferença que a gente tinha conversado, né? Nos Estados Unidos existe a cultura do cancelamento, mas assim, a abordagem da cultura do cancelamento lá, é isso que foi falado previamente, ela é um pouco mais agressiva até, eu diria, porque ela costuma se basear em qualquer tipo de indivíduo, beleza? Já aqui não. Aqui nós vamos ter, dentro da cultura do cancelamento atual, no Brasil, a gente vai ter essa influência especial da população mais famosa, tá? Que justamente está relacionada com, digamos, os valores financeiros que agregamos a esses indivíduos, né? Vai estar relacionado também a como a gente aceita as opiniões das pessoas às quais nós temos apreço, né? Nós seguimos nas redes sociais, nós gostamos do trabalho. Então isso tudo é relevante aqui no Brasil. Vamos continuar a leitura do texto motivador. Um exemplo recente foi o cancelamento da blogueira Gabriela Pugliese. Depois de postar imagens de uma festa que deu em sua casa em abril, em meio a uma quarentena por conta da epidemia de coronavírus, uma multidão online passou a cobrar as marcas que a patrocinavam para que rescindissem os contratos de publicidade com ela. Pugliese perdeu pelo menos 5 contratos e seu prejuízo teria superado 2 milhões de reais. Então, o primeiro texto eu acho que é bem útil, tá? Bem relevante. Ele traz pra gente os dois lados da moeda, né? Tanto como surgiu a cultura do cancelamento, mais voltada para a justiça social, e hoje talvez ela tenha se amplificado um pouco. É aquilo que eu tinha conversado com vocês. É muito comum em países que têm muitas demandas sociais, como o Brasil. É muito comum isso em países que têm pouca educação, como o Brasil, infelizmente. A gente utilizar-se de mecanismos que iniciam positivos, infelizmente de maneira um pouco mais negativa, né? O que o texto motivador tenta trazer aqui em especial é que a cultura do cancelamento tem dois lados: o lado que busca a justiça social e o lado que sofre as consequências e muitas vezes de maneira inadequada, né? Avaliando apenas um dia de comportamento daquele indivíduo. Quando a cultura do cancelamento surgiu na história, ela tinha como objetivo mostrar a demanda da internet e como esta pode ser democrática. Hoje, talvez, acho que vocês vão entender o que eu estou falando, ela acaba se apresentando de uma maneira um pouco mais negativa. Parece até que as pessoas banalizam os movimentos na internet justamente por causa da cultura do cancelamento pós-moderna, digamos assim. Agora, a gente utilizar de qualquer discurso para escantealizar um indivíduo. Então, vamos continuar a leitura dos textos motivadores agora, mas já baseados nesse aspecto que a gente tinha conversado. Vamos lá. Segundo o texto motivador, é uma charge. E coloca assim: um cara tá ajudando um sem teto, né? E aí a mulher colocou: veja, aquele cara tá fazendo uma boa ação. De que adianta ele fazer uma boa ação hoje se há 20 anos ele era uma pessoa horrível? Veja, tenho provas. Evolução aqui não, otário. Então, eu acho que esse texto motivador 2, ele é riquíssimo, tá? E aí ele mostra... Gente, veja, quando a gente discute um tema em redação, a gente nunca quer falar sobre porque o tema é bonitinho, maravilhoso, ai, que legal. A gente quer falar porque o tema é um problema, tá? Argumentar é problematizar, então eu preciso encontrar um problema.
A cultura do cancelamento tem muitos aspectos positivos, mas eu acredito que a gente precisa discutir mais abertamente, tá? Os aspectos negativos, tá, Bianca? E por que isso é ruim? Por que a cultura do cancelamento é ruim? Acho que esse texto motivador demonstra isso pra gente muito claramente. Né? Vou pegar o exemplo do Felipe Neto, tá? O Felipe Neto, ele surgiu na rede social, na minha época, eu já existia, já assisti o Felipe Neto quando ele surgiu lá no antigo Não Faz Sentido. Quando ele surgiu na internet com o programa Não Faz Sentido, não era muito famoso, não era muito aberto que atrizes e atores estivessem nas redes sociais, mas eles já estavam tentando garantir um espaço dentro da televisão, né? A Kéfera é um exemplo, o Felipe Neto é um exemplo, a maioria dos youtubers antigos, eles eram atores formados que não conseguiam empregos e foram para a rede social, foram para a internet. E aí, quando ele surgiu como personagem, para a população isso era muito difícil de ser entendido. Compreendia-se que ele era só uma pessoa oprimendo as suas próprias opiniões e aquilo ali era ele, pronto, acabou. Com a evolução, com o tempo, o Felipe Neto ele ressurge nas redes sociais depois de muito tempo, demonstrando que ele era um pouco contra as coisas que ele tinha falado, alguns posicionamentos inadequados que ele considerava, e foi chamado de hipócrita por ir contra o que ele tinha falado no passado, uns 8 anos atrás, 6 anos atrás, uma coisa assim, do tempo que ele foi. E a cultura do cancelamento, ela tem esse fator problema, né? Essa primeira tese que a gente já pode trazer aqui. O texto motivador trouxe uma tese muito relevante, que é a questão das consequências financeiras para pessoas conhecidas e desconhecidas pós-cultura do cancelamento. Mas outro fator que é bem relevante de a gente retratar na cultura do cancelamento é que quando você coloca que as pessoas se baseiam na rede social, você se baseia no momento daquelas pessoas, né? Você se baseia num recorte daquelas pessoas, que é o que a gente acaba mostrando nas redes sociais, é só um recorte da nossa pessoa, tá bom? Então, se for possível, a gente, no futuro, claro, se basear de acordo com a linha temporal, seria maravilhoso, mas a maioria das pessoas quer que os erros delas continuem para sempre. E aí está o nosso grande problema, né? E aí está o nosso grande problema, porque a gente precisa se basear nas alterações das pessoas, a gente precisa confiar que as pessoas vão mudar, vão ter alterações de personalidade. E a cultura do cancelamento não dá muita permissão para isso. Não, mas você já não falou isso há 5 anos atrás? Não, pô, mas foi 5 anos atrás. Não, mas você falou isso. Então ela não dá essa liberdade da mudança de pensamento, da evolução de pensamento do indivíduo. Isso seria uma das nossas teses, tá bom? E o texto motivador já trouxe pra gente. Texto motivador 3. Quais os efeitos da cultura do cancelamento? Fenômeno nas redes sociais, o ato de boicotar figuras públicas que agem de forma considerada ofensiva é muitas vezes menos efetivo do que gostariam seus adeptos e do que alardeiam seus críticos. E agora mais um problema muito bom, hein, gente? Esses 6 motivadores estão muito bons. Sério, espero que vocês se deleitem e façam uma boa redação, porque tá muito bom. Muitos daqueles que foram alvo de cancelamentos ou que se solidarizaram com pessoas que tenham sido criticadas dessa forma se queixam de uma perseguição inquisitorial que cercaria o discurso e as ações de comediantes, artistas, políticos e youtubers. Críticos apontam ainda que as reações muitas vezes alcançam dimensões desproporcionais ou se dão sem base em fatos. Não existe qualquer zona cinzenta a partir da lógica do espetáculo, pondera o doutor em psicologia Leonardo Goldberg. E a cultura do cancelamento entra nessa esteira de modo completamente arbitrário, porque faz parte da lógica da não contradição tão presente na internet. Não existe conversa ou escuta. Acho que o aspecto negativo é a forma como a gente lida numa certa cultura do hater, do ódio, esquecendo que precisa fazer críticas mais embasadas e ter mais consciência coletiva da nossa responsabilidade, disse ao Nexo a colunista e feminista Stephanie Ribeiro. Os efeitos da cultura do cancelamento, no entanto, são em geral menos efetivos do que os canceladores poderiam desejar e do que os cancelados poderiam alardar. Às vezes é uma forma até meio rasa de lidar com questões que são estruturalmente muito complexas. Não vejo impactos muito reais em relação às manifestações virtuais que confrontam comportamentos ou falam. Ela cita o caso do jornalista William Wack, que foi demitido da Rede Globo após o vazamento de um vídeo no qual fazia comentários racistas e teve sua contratação recentemente anunciada por uma nova emissora. Ela afirma que a duração e o impacto do cancelamento tem muito a ver com o lugar social que cada qual desses atingidos ocupa
e o peso que a sociedade dá ou não para o que está sendo apontado. Veja que legal. Esse tópico aqui, perfeito para tentar mesclar na redação como tese. Vamos lá, vamos acompanhar. Lembrando o caso do músico Wilson Simonon, um homem negro cancelado pela classe artística e intelectual na época da ditadura militar por ser visto como um informante do regime. O autor do artigo da New Republic, Osita Nuela, vai ao encontro desses questionamentos sobre o verdadeiro impacto da cultura do cancelamento, sugerindo um entendimento mundano da questão. Enxergá-la como expressões públicas e corriqueiras de desagrado manifestada por pessoas comuns em novas plataformas. Se nós vemos passando vertiginosamente de ultraje em ultraje a cada semana, devemos considerar que isso nunca custou tão pouco ou resultou em provocadores e contrariadores profissionais ganhando tanto. Embora a crítica à ausência de diálogo que impede qualquer operação simbólica que possa fazer aquela pessoa mudar de opinião, porque ela simplesmente é cancelada, Goldberg vê de maneira positiva que as críticas transformam os discursos públicos em algo atravessado por uma política daquilo que concerne a população ao bem maior. Todos aqueles que passam a emitir discursos públicos vão ter que se haver com aquilo que dizem. Além de mostrar que temas como feminismo, debate e racismo estão mais difundidos, o efeito sobre os discursos preconceituosos de figuras públicas também é um aspecto da cultura do cancelamento que Stephanie identifica como positivo. Hoje uma pessoa para dar uma entrevista e falar algo racialmente absurdo, porque alguém vai dizer que não, isso está errado, e aí isso vira uma chuva de comentários e tweets, falas, ações, respostas e vídeos. É muito positivo perceber que as pessoas estão identificando mais facilmente determinadas condutas. Então o texto motivador aí traz 3 teses importantes pra gente. Eu acho que a primeira é que a cultura do cancelamento na prática ela não é tão efetiva como precisava ser. Né? Como a gente fala de tão efetiva quanto precisava ser, a gente comenta e a gente avalia que muitas vezes ela não vai ter o grande impacto que a gente queria que tivesse. O segundo tópico aí coloca pra gente essa questão que eu acho muito relevante. A cultura do cancelamento ela tem esse aspecto muito negativo. Muito, acho que é o mais negativo de todos. A cultura do cancelamento ela é extremamente dependente de quem está sendo cancelado e o que foi feito para ser cancelado. E isso varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, a Carol Conká. A Carol Conká, o que ela fez foi, digamos que bullying. O que ela fez foi bullying, beleza? O bullying não é uma coisa que está tão em evidência. Mas a Carol Conká é uma mulher, ela é negra, ela não é padrão. E isso fez com que ela carregasse em si uma culpa muito, muito, muito maior. Vamos citar o caso agora do Arthur Aguiar. Não tenho nada contra o Arthur Aguiar, tá? Nem assisti esse BBB, tô só citando um caso. Do caso do Arthur Aguiar, branco, padrão, hétero e que traiu a esposa 17 vezes. Eu acho que a traição a nível de uma sociedade patriarcal, católica, é muito mais pesada do que o bullying. E vejam como rápido foi o tempo de cancelamento do Arthur Aguiar em relação a Carol Conká. Então, quando a gente fala sobre a cultura do cancelamento, ela tem essa vertente. Qual é o espaço que essa pessoa ocupa? Ela é uma minoria? Ela pode ser atacada pela maioria? Ou ela representa a maioria? Poxa, tão poucos existem homens brancos, héteros, padrões que traem suas esposas, né? A maioria não quer nem comentar sobre isso, dizer que isso é errado, porque é o que representa eles muitas vezes. Mas temos poucas mulheres negras, fora do padrão, não heterossexuais, né? Ela se declara bissexual, que praticam bullying. Isso é muito mais fácil de atacar porque temos poucas pessoas sendo representadas por isso, beleza? Então a cultura do cancelamento ela tem essa vertente negativa, mas também tem outra vertente positiva, né? A parte mais relevante, que é a gente perceber que agora, se você quiser não só ter esses pensamentos negativos, mas difundir esses pensamentos negativos contra mulheres, contra populações afrodescendentes, contra idosos e qualquer outro tipo de minoria, você vai ter que repensar 30 mil vezes, porque quer queira, quer não, a cultura do cancelamento gera um incômodo, mesmo que esse incômodo afete de maneira distinta grupos etários distintos, beleza? Então, sugestões aqui pra vocês, gente. Além das teses que eu já comentei com vocês aqui, vamos falar um pouquinho sobre algumas teses como a influência do Twitter no Brasil, tá? Twitter aqui no Brasil tem muita força
E isso tem muito a ver com mensagens curtas que talvez não passem tudo que precisava ser passado. A banalização do conhecimento é um aspecto porque muitas vezes a cultura do cancelamento e o linchamento virtual se dá sem conhecimento dos fatos que estão ocorrendo ali. Os influencers digitais e a geração da opinião também é um ponto relevante, né? O influencer digital nada mais é do que uma pessoa que ela é paga para dar sua opinião, para falar sobre o seu dia. Então isso é algo que a gente precisa muito hoje em dia, pelo jeito. Além das teses que eu já trouxe para vocês. Sobre a introdução, como é um tema polêmico, eu acho que na contextualização a gente pode evitar ser polêmico, a gente pode evitar ser empático, tentar contextualizações, ou seja, áreas de conhecimento, ou flashes, ou narrativas que não chamem tanta atenção do corretor assim, beleza? Afinal, não é tão polêmico. Além disso, no desenvolvimento, sugiro a vocês a montagem de tópicos frasais que tentem sintetizar ao máximo a redação, porque o corretor vai ficar muito curioso sobre a tese de vocês. Quanto mais rápido, sintético, objetivo for no tópico frasal, melhor. No meu encadeamento, meio do desenvolvimento, é importante apresentar mais de uma área de conhecimento. Por quê? Porque é comum que as áreas de conhecimento que vocês tenham sobre esse tema sejam áreas de conhecimento inespecíficas. No fechamento, no final do desenvolvimento, cuidado para não colocar soluções que são de difícil solução. Tipo, o indivíduo precisa ter mais consciência. Isso é muito difícil, tá? Então, vamos tentar colocar fechamentos mais específicos. Na conclusão, tá? A retomada de tese de vocês, ela é necessária, porque nesse tema pode ser que você se confunda um pouquinho. Então, tenta colocar uma retomada de tese mais clara. E sobre as soluções, tentem deixar o mais concreto as soluções possível. É muito comum a gente fugir um pouquinho. Beleza, gente? Eu vou pular a parte de áreas de conhecimento que não teve hoje, porque basicamente vocês têm muita área de conhecimento sobre a cultura do cancelamento. Então eu queria muito mais hoje definir alguns termos pra gente não se confundir: cancelamento, cultura do cancelamento, linchamento virtual, cyberbullying. E deixar uma pequena mensagem para vocês hoje, né, de Antônio de Saint-Exupéry, o autor de Pequeno Príncipe. Né, ele disse a flor disse para o Pequeno Príncipe: é preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se quiser conhecer as borboletas. Eu acho essa frase muito bonita, queria deixar ela como reflexão no final deste sábado, no começo deste sábado, na verdade. Bons estudos, meus amores, estudem, se esforcem para vocês conhecerem as lindas borboletas. Tá aí meu WhatsApp, meu Instagram, se quiserem falar comigo. Obrigada pela presença nessa monitoria de hoje. E vocês têm alguma dúvida? Só produzir agora, né, eu acho. Isso, Pequeno Príncipe. Produzam agora, peguem lá o texto motivador. Tentem aproveitar este momento. Se vocês conseguirem criar o hábito de agora, nesse momentinho do sábado, criarem a redação de vocês pós-monitoria, eu acho que vale muito a pena, sabe? É um hábito interessante até para vocês estarem entregando redação toda semana e justamente com a mente cheia de ideias, cheia de coisinhas na cabeça. Beleza? É isso, finalizar a aula por aqui. Eu agradeço muito a presença de todos, beleza? Beijão. Tchau, tchau. Obrigada, obrigada.